Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho, aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 22 de novembro, vamos contemplar o Evangelho que se encontra no livro de São Lucas, capítulo 19, versículos do 45 ao 48. Antes, vamos clamar a presença do Espírito Santo para que seja Ele a conduzir a nossa leitura e meditação do Evangelho deste dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: Está escrito: Minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Meus irmãos, nós estamos hoje diante de um evangelho bem curto, onde vemos apenas 3 versículos, e o que nós mais gostaríamos de destacar aqui são 3 pontos de meditação. Primeiro ponto, nesse evangelho, na narrativa dele, Jesus não está falando diretamente com os discípulos, não está falando diretamente com a multidão, não está falando diretamente com algum mestre da lei. Jesus, na narrativa do Evangelho, ele quer apresentar o que ele fez, o que ele realizou, quando ele viu a palavra de Deus sendo deturpada, quando ele viu a palavra de Deus sendo de uma forma alterada pelas pessoas que estavam no templo. Quando vemos a força de Jesus, a forma com que ele se coloca, inclusive, sob sentimento de ira, sob sentimento de firmeza, sob sentimentos que às vezes nós não temos muito o costume de ver Jesus agir assim, nós conseguimos conhecer um pouco mais das profundezas do coração de Jesus. Jesus é aquele que veio nos mostrar a face do Pai. Jesus é aquele que cuida, que zela, que é um sentinela da vontade do Pai, meus irmãos. Ao vermos aqui nesse evangelho, nessa narrativa, como Jesus se coloca em uma firmeza de colocar a palavra onde ela realmente precisava ser colocada, quando ele anuncia a verdade que Deus quer sobre a casa dele, que era para ser uma casa de oração e não outra coisa, que ali estava sendo, de certa forma, arrumada como uma casa de vendedores, como algo que bagunçava aquilo que era o sagrado. Ele não pensa 2 vezes, ele coloca a verdade para os corações. E essa verdade, ela às vezes pode ser pensada que ela não foi com caridade. Ela pode ser pensada que por mim, por você, se lermos o evangelho um pouco à toa, que Jesus não agiu com a caridade. Mas Jesus, sendo manso e humilde de coração, meus irmãos, nós precisamos fazer a leitura desse evangelho conhecendo as profundezas do seu coração. Uma profunda, uma abrasadora caridade aqui estava pela verdade da palavra de Deus, pelo que o Pai pediu na encarnação do Cristo no mundo,
que ele traduzisse a todos nós que a palavra era para ser cumprida, colocada em prática. E quando nós percebemos isso, nós adentramos para o segundo ponto de meditação. Jesus, ele não foi apenas neste dia avulso no templo causar essa certa rebelião. Jesus estava todos os dias no templo ensinando as pessoas. Vejamos, ele tem autoridade porque ele tem intimidade com o que ele estava gerando no templo todos os dias, colocando a verdade para as pessoas. Olha que belo, quando eu e você estivermos nesse coração configurado ao Cristo, quando eu e você realmente nos debruçarmos sobre a palavra para entender o que essa palavra tem a converter o meu coração, o que essa palavra tem a gerar salvação para o meu irmão, nós vamos querer, como Jesus, ter intimidade com a palavra e também com o povo, com a humanidade, colocar para eles a verdade da palavra, os ensinamentos, e isso pode ser traduzido na verdade da nossa vida, como era a forma também que Jesus anunciava. E aqui nós adentramos já no terceiro ponto de meditação. Enquanto que os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matar Jesus, eles não sabiam o que fazer, como fazer, porque viam que o povo estava fascinado pelo que Jesus falava. Então, essa autoridade que Jesus foi tendo por meio da intimidade com a palavra, que começava a pastorear um povo, foi também o que guardou a vida de Jesus, guardou o mistério de Jesus, tendo sido entregue à morte quando apenas chegou o tempo de assim fazê-lo. Mas até lá, as próprias pessoas que estavam ali perseguindo Jesus, cercando Jesus, não conseguiam encostar um dedo em Jesus, porque o próprio ato de amor que ele semeava protegia ele. Quando nós reunimos esses 3 pontos de meditação, nós podemos fazer uma reflexão em cima de cada um deles, se eu e você estamos procurando uma vida para agradar o Senhor, como fruto de uma intimidade com a palavra de Deus, para querer realizar aquilo que é a vontade de Deus, guardar a vontade de Deus e comunicar esta vontade de Deus à humanidade. Facilitar o que é a vontade de Deus para a humanidade. Sermos pessoas que se colocam ali, custe o que custar, para sermos anunciadores da palavra e da vontade do Senhor pelo testemunho das nossas vidas. Façamos, portanto, meus irmãos, essa reflexão simples e profunda, se estamos nesses propósitos, nesses santos mistérios de unir o nosso coração ao coração do Cristo e deixar que ele configure todo o nosso ser, a sua vida consumida e doada nesta terra. Que a Virgem Maria possa, portanto, nos ajudar neste santo propósito, colocando aqui nesta Ave Maria todos os nossos amados irmãos e irmãs das nossas casas de acolhimento, todos os missionários, todos os membros da comunidade, todos aqueles que de alguma forma são alcançados pela palavra encarnada, para que as suas vidas sejam de fato entregues e rendidas ao Senhor. Portanto, mãezinha, fica conosco, nos conduzindo sempre à vontade de Deus para as nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos abençoe.